tem muito dinheiro em caixa para poder fazer compras. Ele ganhou, fez ganho de capital com a venda que ele teve. Meus queridos, até que enfim, o ALZR11, que a gente tá com uma oportunidade que a gente não vai encontrar muitas vezes neste fundo. Sabe por quê? O ALZR11 tá com um PVP de 1.01, fundo de ancoragem. Normalmente tem um PVP maior do que 1. Se você não sabe o que é um fundo de ancoragem, é normal que você não saiba. Essa terminologia foi eu que criei, né? Foi um neologismo mesmo para classificar alguns fundos de acordo com o meu método. Tá aqui nesse vídeo, eu inclusive te ensino a usar o método 2 de 1 nesse vídeo, justamente para você aplicar ali e conseguir selecionar seus fundos de ancoragem. O ALZR, então, ele é classificado como um fundo de ancoragem e, normalmente, ele sempre foi precificado muito acima do seu valor patrimonial. Dá uma olhada só, se eu abro aqui o LZR no Investidor 10, que inclusive tá com um PVP um pouquinho maior aqui, porque a GDTools ela tá pegando uma atualização de hora em hora, né? Então provavelmente aqui tá mais atualizado, que foi a última atualização agora às 18h15. Você consegue perceber que se eu usar aqui cotação padrão, olha só o quanto a LZR há pouco tempo atrás, hein, cara? Há pouco tempo atrás, dia 14 do 1 ali, ó, janeiro, fevereiro, março, até maio, ele tava custando R$117. Pô, bateu um topo aqui de R$119. E algo aconteceu que o fez cair para 119 e estabilizou aqui nesse 119. Então a gente tem que identificar aqui o que foi que aconteceu mais ou menos nessa época para justamente acontecer essa queda, né? Se ela foi racional, se ela não foi, porque se foi uma queda irracional, talvez seja o momento de entrar no fundo imobiliário. Se foi uma queda racional, pô, então quer dizer que realmente aconteceu alguma coisa que é ruim, e aí eu tenho que avaliar se essa coisa ruim vai ser resolvida rápida ou não. Como que você faz? Aqui na GDTools é só você clicar no ALZR, já vai abrir aqui o site do Bovespa, e você vai conseguir ver todos os documentos que foram enviados aqui. E aí a gente, vamos dar uma olhada que dia foi esse aqui, ó. O dia que começou a queda foi dia 12 do 5, né? Ali por volta do dia 12 do 5, 10 do 5. Vamos ver aqui então qual é esse dia aí, 12 do 5, se teve alguma coisa, algum fato relevante. A gente consegue ver aqui que aqui começou os meses, né? Ó, olha só o que aconteceu. Aqui teve um fato relevante no dia 10 do 5. Vamos dar uma olhada no que é? Olha só, fato relevante do fundo imobiliário. Os cotistas aprovaram no âmbito da Assembleia Geral do Fundo Imobiliário que vai se iniciar a 7ª emissão de cotas. E meu parceiro, a emissão de cotas, inevitavelmente, independente se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Independente se ela é boa ou se ela é ruim, ela traz o valor da cota muito próximo do valor da emissão, tá? Por que que isso acontece? Por conta do fenômeno chamado arbitragem. Eu, inclusive, fiz um resumaço aqui sobre subscrição. E se você for louco, você não se inscreve no canal. Se você for louco, você não se inscreve no canal, nem deixa o like, porque em breve vai sair esse vídeo aí sobre subscrição. E você vai entender o porquê que acontece isso. O que que é o fenômeno de arbitragem, como que você ganha dinheiro com isso. E depois desse fato relevante, vamos ver se teve mais alguma coisa. Aí teve um anúncio de início, né, e começou a subscrição. Aí aqui não teve nenhum fato relevante, aqui não teve nenhum fato relevante, só o relatório gerencial. E aqui também não tem uns 2 fatos relevantes aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada nesses 2 fatos relevantes, porque pode ser que eles movimentaram a cota também, né? Olha lá, BTG Pactual, papapá. Em atualizações das comunicações anteriores relacionadas a este imóvel, no fato relevante do dia 26 do 6, o fundo celebrou na presente data com a empresa de incorporação imobiliária um instrumento particular de compromisso compra e venda, irrevogável e retratável, através do qual alienou o imóvel pelo valor de 19 milhões, sendo que esse valor de 2 milhões foram pagos. Então aqui ele já tá mostrando o que ele tá fazendo. Olha só, aqui ele já tá mostrando o que ele tá fazendo com o dinheiro da subscrição, tá? 2 milhões serão pagos nessa presente data e depois vai pagar ali 14,5 milhões e depois mais 604 mil após a primeira parcela ali. E aí, diante a assinatura, passar a arcar com os custos dos imóveis, presente data, enfim, vamos ver aqui. Ó, a administradora e a gestora conjunto estimam que os impactos financeiros decorrentes dessa rescisão de contrato atípico da locação realizada em julho, alienação de imóveis, serão os seguintes: lucro contábil apurado, calculado considerando a diferença entre o valor da venda acrescido e uma multa de 5,16 milhões pela rescisão antecipada do contrato atípico. O custo total de aquisição do imóvel é de 6,4 milhões, o que representa um retorno de 35% sem considerar os aluguéis recebidos. Quando considerado o fluxo de aluguéis recebidos ao longo do prazo, que esse imóvel esteve alugado pelo fundo, apurou-se uma TIR, que é uma taxa referencial de aproximadamente ali 11,5% ao ano. Ressalta-se que a parcela do lucro representada pelo valor da multa recebida em julho compôs parte do lucro caixa do fundo do segundo semestre de 2023 e já foi, portanto, distribuído ao investidor. Então isso aqui é uma estratégia, meu parceiro, onde os fundos eles compram o imóvel de um dono e alugam para o próprio dono, e o dono tem esse direito de recomprar esse imóvel. O que aconteceu foi exatamente isso. Ele comprou um imóvel, alugou para o dono, ficou recebendo aluguel e o dono quis rescindir o contrato para recomprar logo o imóvel. Ele pode fazer isso. E ele tá falando aqui que ele ganhou dinheiro com isso e, inclusive, teve ali os aluguéis, né? Teve zerado
zeragem da vacância do fundo, sendo este o único imóvel vago do ALZR. Com essa transação, o fundo zera sua vacância, ou seja, vendeu o imóvel que estava vago, então tá tudo tranquilo, não tem gastos mensais em decorrência dessa vacância. Pô, esse relatório aqui, esse fato relevante foi positivo, né? Não negativo. Vamos ver o que aconteceu com, olha aí, o que aconteceu com a ALZR hoje, né? Esse fato relevante, então, saiu tem poucos dias aí, e inclusive fez com que a cota subisse aí um pouquinho, né? Beleza, fato relevante bom, nada de errado aí com esse fato relevante, não, tá top. O outro fato relevante, ele fala sobre uma aquisição, olha lá, ó. Está fazendo um instrumento particular de compromisso de compra-venda com a TJK Renda Imobiliária, que é esse TJKB11 aqui, ó, que é um fundo imobiliário, né? Então ele tá comprando os imóveis desse fundo imobiliário. Regrando a aquisição de 2 centros diagnósticos, imóveis, marca integrante do Grupo Aliança, blá, 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 e mais um dos maiores grupos pelo preço de 60 milhões. Beleza, até aí tudo bem. Aí que ele fala sobre o inquilino, que é a Aliança Saúde, né? Um grupo realmente da saúde aí, tudo tranquilo. Aí ele fala sobre o faturamento aqui, pra você não ter medo de ter um inquilino, né? Aí sobre os imóveis, é esse Ana Rosa, esse Morumbi aqui, e as condições do negócio foi o seguinte: o ALZR está adquirindo esses 2 imóveis, ambos locados via contratos atípicos pelo valor de 60 milhões, sendo 15 milhões pagos num título de sinal, após satisfação determinada, vai pagar lá mais os 45 milhões, serão pagos em 3 parcelas semestrais fixas e reajustáveis de 15 milhões, ou seja, bom pra caramba, né? Ainda o valor fixo de 2,3 milhões, que poderá ser pago até 24 dias mesmo depois da lavratura da escritura, beleza. Com essas aquisições, o fundo ALZR diversifica ainda mais seu portfólio de ativos investidos, tanto em setor de atuação locatário, expandindo a exposição promissor no setor de saúde, quanto em classe de ativo. Aí ele fala aqui que se encontram os imóveis 100% locados via locações atípicas, com prazos iniciais de no mínimo 10 anos, o aluguel mensal é de aproximadamente 432 mil, sendo que a partir do pagamento, o ALZR fazer parte de 100% do aluguel, perfazendo dividendo yield aproximado, olha que loucura, perfazendo um dividendo yield é o distribuído, hein, de 19,9% no primeiro ano e de aproximadamente 11,3% ao longo dos 5 primeiros anos contados a partir do fechamento. O aluguel será corrigido no IPCA em junho, Adicionalmente, os contratos de locações prevêem a possibilidade de realização de reformas na unidade, serem elaboradas e execuções, montante estimado de 7 milhões, considerando ambos imóveis, dando o cap rate ajustado aí de 9%. Não é ruim, tá? Não é ruim, 9% não é ruim. Não é lá a melhor coisa dos mundos, mas também não é ruim não. É contrato atípico, com todas essas condições, tá bom. A expectativa da transação do objeto fato relevante, aproximadamente 4 centavos por cota por mês no primeiro ano. Ressalta-se que esse valor foi calculado sobre a quantidade atual de cotas, ou 12 milhões de cotas. Estima-se que a conclusão ocorrerá em 30 dias úteis, E essa informação foi informação quentíssima aí, né? Pô, então a gente viu aí que começou a cair por conta da emissão, que normalmente acontece por conta da arbitragem, e a gente já viu que ela já tá colocando esse dinheiro aí que foi subscrito em bons investimentos. E aí tem que fazer um cálculo lógico de diluição, vou explicar lá como que funciona na aula que eu vou te dar aqui no YouTube. Parece que é vídeo, mas é aula, né? Na aula que eu vou te dar aqui no YouTube sobre subscrição, mas aparentemente tá tudo ok, né? Não tem nada de muito errado ali. Então vamos ler o relatório aqui bem rapidinho. Então abrindo aqui o relatório da Aliança, 20 páginas. Eu vou ler bem rapidinho aqui pra gente já conseguir avançar pro próximo, porque tem mais 2, né? Então aqui ele fala que teve o aluguel ajustado pelo IPCA, aumentando ali 3,9% do rendimento. Pra quem fala que não é ajustado pelo IPCA, né? Meu Deus do céu, isso também merece um vídeo. É tanto vídeo que merece aqui no YouTube, porque falta dia, né? Aí ele fala da 7ª emissão de cota, o anúncio de encerramento, concluímos a 7ª emissão com a captação de 251 milhões. Foram subscritas 2 milhões de novas cotas por mais 19 mil investidores. O preço da cota foi de 106,13. Agora você entende por que tá 107,78? Antes estava lá 119 e o preço da subscrição foi de 106, mas o custo ali da emissão deve ter dado aí uns 108, né, por aí. Porque com a taxa, tá até inclusive aqui, né, eu fui precoce aí no li, ó, com a taxa de emissão mínima de 1,30, ou seja, 107,43, 107,78, né, você vai entender esse negócio de arbitragem aí bem facinho depois. Agradecendo todos os investidores pela confiança. Em relação à conversão dos recibos em cotas, acontecerá a partir do dia 26/7, todas as cotas serão integralizadas, tudo certo. Disponibilidade de novas aquisições, ó lá, o fechamento do mês de junho, os recursos obtidos da oferta, os 251 milhões, já passaram para compor o caixa do fundo, fazendo a posição de caixa de valores imobiliários. Quase 540 milhões de caixa, bastante, né? 41% do patrimônio líquido dele está em caixa. Esse montante já considera também os caixas do fundo, tarará. Com destinação de recursos, além do potencial da aquisição, data Centro Escala, em Porto Alegre, seguiremos executando as aquisições do pipeline apresentado nessa oferta, com 6 novos imóveis, 3 inquilinos distintos, né? Aí ele fala aqui sobre as aquisições que ele vai fazer. Então perceba que agora você está com a oportunidade de comprar o Aliança ao PVP de 1, só que tem algumas coisas que estão mudando. Ele fez venda, grande parte do patrimônio dele está em caixa, justamente para ele conseguir fazer esses investimentos. O Aliança, quando a gente joga ele ali como principal fundo logístico, porque você tem que lembrar que o Aliança é híbrido, né? Ele não tem só logístico, ele é mais comparável, inclusive, com o KNRI. Vou até colocar aqui, ó, o
KNRI, mas quando você compara ele com o CDI, ele venceu com folga nos últimos 5 anos do CDI e bateu pau a pau ali com o HGLG e inclusive venceu o KNRI, né? E se a gente coloca aqui no período de 5 anos, você vê ali que o Alianza realmente tá batendo bem. Então, esse fundo, ele é bem gerido, né? Se você já confia no fundo, já confia na gestão, cara, pode ser uma oportunidade de você entrar, né? Daí ele fala aqui sobre as lojas de varejo, centro de distribuição aqui da Ubafood. Isso aqui vai transformar ele também, né, um pouquinho em renda urbana, mesma coisa, mesmo tipo de operação que o Galg fez para virar a Gari. Aí você consegue ver aqui. Aqui é o centro de distribuição do Mercado Livre, né? Ali renda urbana, aqui logística. Aí que ele fala sobre os rendimentos do mês de junho. E aí teve aqui os recibos, né, do ALIS-R 13 e 14. Essa parte eu não vou explicar, porque eu vou explicar lá no vídeo de subscrição. E agora vamos aqui para a demonstração de resultado, né? A gente tá aqui com o último relatório de junho. Teve uma receita aí de 8,2 milhões de reais. A receita de aluguel é 7,7. Aí teve juro aqui por aquisição de imóvel. Teve receita financeira. O que é receita financeira líquida de IR? É o dinheiro que está em caixa, quanto que está rendendo. Aí despesa do fundo 1,2 milhões, com o resultado do fundo aí de 7 milhões. Foi distribuído exatamente 100% de payout, né? Então distribuiu 0,71 centavos. Perceba que não é um yield ruim, né? Se ele continuar mantendo essas receitas aí e inclusive conseguir aumentar esse cap rate com esses novos investimentos que ele vai fazer, como vai pegar renda urbana, tende a aumentar um pouquinho, né? Mas se a gente jogar o 0,71 centavos dividido pelo valor da cota de hoje, tá 107,78, ó lá, dividido por 107,78, tá um yield mensal aí de 0,65. Para um fundo de ancoragem não tá ruim, mas tá abaixo da média. Por isso que tá criando a oportunidade, né? Por isso que você tem essa oportunidade de, inclusive, comprar ele mais barato. Pô, imagina, você compra ele mais barato com um deságio aí de 8, 9, 10 reais, do valor que normalmente ele é negociado, né? Acima do VP, ele é negociado normalmente acima do VP mesmo. Tem esse potencial de valorização, e quando valoriza, se você comprou cotas agora, o yield vai ficar elevado, né? No próximo mês ele não vai ter esse despesa com juros por aquisições, né? Ele já fez as aquisições ali, conforme ele vai fazendo as aquisições, ele vai ter que pagar com certeza, mas provavelmente ele vai ter um resultado melhor aí no próximo mês. Isso aqui é a cena dos próximos episódios mesmo, e você tem que avaliar bem aqui esse caso para ver se você vai querer entrar ou não. Aqui você consegue ver o quanto ele tem diversificação, olha o quanto ele tem aí de imóveis, aluguel por classe de imóvel, edifício comercial, aí que você consegue ver que tem um pouquinho de laje, né? Galpões logísticos, essa renda urbana, data center, galpão logístico refrigerado, você consegue ver que a maior parte é lá em São Paulo, aí você tem aqui Rio de Janeiro, um pouquinho, aqui você consegue ver a receita, né? Alimentos e bebidas, especialidades químicas são o que predomina ali, agora ele tá adquirindo mais medicina diagnóstico aí, que você consegue ver os reajustes do fundo, e aqui você vê o portfólio do fundo. Vamos lá, conclusão, né? Conclusão, ele é um fundo de ancoragem, é um fundo que está passando por uma reestruturação, tem muito dinheiro em caixa para poder fazer compras, ele fez ganho de capital com a venda que ele teve, então agora ele vai literalmente pegar o pipeline ali do prospecto e vai começar a comprar os imóveis. Então neste momento o rendimento está um pouco mais baixo, mas a perspectiva é que melhora esse rendimento, porque está tirando custo, está tirando vacância e está incluindo empreendimentos que tem um cap rate mais alto do que o comum que ele tinha, né? Então a perspectiva aqui no Alianza não é você comprar ele agora porque ele está oferecendo um rendimento alto agora, é justamente o contrário. É exatamente o segundo nível de pensamento do Howard Marks. É você se expor agora, porque depois ele vai ficar melhor do que agora. Então, se agora estão pagando 107 reais, quanto é que vão pagar quando tiver melhor, né? Você tem a chance de se expor a esse fundo aí com um valor patrimonial justo neste momento, perfeito? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.